Isso, perfeito. A minha assessoria aqui. Auxiliando aqui, filho do doutor Isso, Amarildo. Então, queria já agradecer. Bom, doutor Amarildo, primeiro dizer que é uma satisfação revê-lo, doutor Edsel igualmente. um E abraço. estamos aqui, um abraço, estamos aqui conectados, já temos aqui mais de 20 participantes aqui com a gente nesse momento, nessa sexta-feira, né, no meio do feriadão. E é engraçado que agora essa lógica de feriadão mudou um pouquinho, né? Hoje não tem mais dia e hora para a gente trabalhar, né? Para boa parte de nós, especialmente na advocacia, na magistratura. Mas, doutora Marilda, eu queria de pronto, de todo o coração, agradecer por ter aceitado o nosso convite. O tema é um tema espinhoso, um tema polêmico, né? A gente sabe que há muitos argumentos, prós e contras, mas a gente preparou e trouxe esse tema pela preocupação, de fato, que a advocacia catarinense tem pelo novo, né? Nós, como seres humanos, sempre tememos um pouquinho o novo, e, e para a gente poder também estar dando um panorama, e especialmente mostrar um pouquinho a visão também da magistratura catarinense em relação a esse ingresso da tecnologia nesse momento, mas que a gente sabe que pode ter também um impacto definitivo. Doutora Marildo, obrigado, viu? Desde já, passo a palavra e uma boa exposição. Obrigado. Ok, obrigado, professor Bayer. É uma satisfação conversar com toda a classe e os teus seguidores aí, né, os teus ouvintes. De fato, nós estamos num momento de transição que preocupa a todos, né? E é o assunto onde eu tenho discutido, no bom sentido, né, discutido, aceitado sugestões e tudo mais, no sentido de criarmos ferramentas para que possamos ter a continuidade das nossas vidas. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade a ti e a OAB de possibilitar essa conversa franca, como eu tenho tido mais reservadamente com as lideranças da OAB, e hoje com toda a categoria. Então, que eu venho reiterando, né, nós temos que continuar as nossas vidas buscando alternativas. O que aconteceu foi que essa pandemia, né, nos antecipou um futuro que nós tínhamos, talvez, que iria acontecer, talvez daqui 5, 6 anos, e nos antecipou de uma forma bastante brusca, né? Então, é claro que ninguém estava preparado para isso. Quando eu fui eleito corregedor, jamais imaginei que teria que regulamentar a audiência telepresencial, né? Nós que, na Justiça do Trabalho, principalmente, que sempre tivemos muito apreço pelo princípio da oralidade, pela aproximação das partes, pela aquela discussão tete a tete, seja na conciliação, seja na produção da prova oral, que é a nossa base, né? Sempre tivemos muito apreço para essa oralidade, de repente nos vimos compelidos a acessar outros meios. Então, esse é o nosso grande desafio que foi colocado, e é um desafio que não é só nosso, é um desafio que é de todo o Brasil, né? Nós temos vários colegas com quem trocamos experiências diariamente, eu vou até trazer depois algumas aqui, no sentido de tentar demonstrar que a audiência telepresencial, essa transição, né, ainda que imposta pelas condições atuais, é uma ferramenta viável para que nós possamos continuar com a prestação jurisdicional, né? Não seria interessante nem moralmente cabível simplesmente nos acomodarmos em nossas casas e esperar que, sei lá, daqui quanto tempo voltemos a uma suposta normalidade para que as coisas pudessem acontecer. Bom, vou fazer um resumo, então. Dentro desse desafio, o que nós pensamos? Bom, nós temos que produzir, então, uma ferramenta que nos possibilite essa audiência telepresencial. Conhecemos a matéria já bastante conhecida, o CNJ nos possibilitou algumas ferramentas
de comunicação, de comunicação telepresencial. Aqui no nosso regional, especificamente, nós optamos pelo Google Meet, porque é a ferramenta com quem nós já trabalhamos, né? Ou pelo menos já disponibilizada no pacote que o Tribunal Regional tem com a Google. A ferramenta do CNJ é uma ferramenta temporária, inicialmente por 3 meses, podendo ser prorrogada por mais 3 meses, e nós não sabemos até quando que nós vamos nessa mesma condição. Bom, possibilitada, então, essa estrutura mínima, o que nós tínhamos que fazer para tentar continuar as nossas vidas? Desenvolver um sistema que pudesse dar um mínimo de condições para a realização dos atos, e, num segundo momento, também um trabalho de convencimento não só de advogados, né, eu digo isso, não só de advogados, mas dos próprios juízes, né, porque nós temos uma tradição, imagine que o juiz com 20, 30 anos fazendo audiência presencial, de repente você vê na iminência compelido a fazer a audiência telepresencial. É claro que isso não é assim, uma coisa aceitável desde logo. Eu mesmo já tive algumas resistências a inovações, e isso, como dito inicialmente, é do ser humano, é próprio, é nosso, né? Nós temos uma situação, está funcionando assim, por que eu vou mudar? Mas aqui nós não temos nem muito que discutir essa questão, nós somos impelidos pela situação, né? Mas eu mesmo, cito um exemplo meu, não é do teu tempo, você é bem mais novo, com certeza, mas talvez alguém que esteja nos assistindo aí recorde disso. Nós tínhamos o processo, então, processo físico, e em uma determinada época veio algumas folhas de papel, folhas coloridas, lembro que eram folhas azuis, né? E eu recebi lá onde eu estava, eu não sei exatamente onde estava, eu recebi aquilo, e eu olhei aquilo e digo, mas só faltava essa, agora vamos ter processo colorido. Né? Digo, não, esquece esse negócio, deixa para lá. Alguém que não tem o que fazer está inventando esse tipo de coisa, mas que situação, né? Bom, até que o tempo passou e eu tive a oportunidade, substituindo aqui no tribunal, e voltando à origem, de me deparar justamente com aquelas folhas que identificavam ata da inicial, ata da instrução, tantas quantas audiências tivesse, a ata da sentença, ficou muito mais fácil de manejar o processo. Isso era uma resistência absolutamente gratuita, né? E é isso que nós temos que tomar algum cuidado, né? Perfeitamente como a Morgana, que foi minha aluna, está dizendo aí, era a sentença azul. Perfeitamente, é essa sentença azul mesmo. E é interessante que eu pensei inicialmente que era só comigo. E essa semana, vendo uma live do juiz Reinaldo, que você deve conhecer, excelente juiz Reinaldo Branco de Moraes, que defende aí o julgamento antecipado de mérito, coisa e tal, um grande processualista, ele relatava exatamente a mesma questão. Eu achei inicialmente, isso é uma birra minha, estou ficando velho, birrento, coisa e tal, mas essa semana o doutor Reinaldo então relatou exatamente a mesma questão. Então, nós temos que tomar cuidado com esse pré-conceito, com essa condição pré-concebida de simplesmente não aceitarmos, às vezes gratuitamente, sem razão de ser. Mas dentro desse contexto, então, nós procuramos desenvolver um modelo, né, do que seria essas audiências telepresenciais. Esses atos ocorridos via informática, né, instrumentos telepresenciais, para nós é um mundo relativamente novo, mas não é mais na Justiça Estadual, já não é na Justiça Federal há muito tempo. E então eu acho que chegou a hora da gente, de fato, dar um passo adiante nessa questão. E o que nós pensamos? Bom, nós temos que desenvolver, então, um modelo que seja o máximo possível parecido com aquilo que nós estamos acostumados num primeiro momento, para depois desenvolvermos, quem sabe, uma ferramenta que irá melhorando com o tempo, com a aprovação daqueles que são as pessoas que efetivamente usam.
Para isso, eu tenho contado com a experiência dos próprios advogados, com a experiência dos juízes de primeiro grau, o que nós precisamos para ter esse tipo de ferramenta. Então, nós desenvolvemos a seguinte ideia: uma sala de audiência, uma sala grande, né, onde nós temos uma sala de espera e onde nós temos as várias audiências designadas, outras pequenas salas, podemos criar ali dentro ainda o conciliódromo, né? Sala reservada para o advogado conversar de repente com a sua parte, onde não teria interferência. Mas o papel do advogado em si, nesse tipo de ferramenta, qual é? Do advogado e partes, né? Eles terão que ter um ferramental mínimo, baixando o Google Meets, que é uma ferramenta extremamente fácil de se trabalhar. Eu mesmo tenho feito, sou meio ignorante em informática, mas tenho feito várias reuniões telepresenciais diariamente. Na segunda-feira mesmo, eu participei de um evento no CNJ, no Fonacor. Depois tivemos tivemos sessão do Tribunal Pleno, e à tarde eu fiz uma reunião de 3 horas justamente com a AB, com convidados de todas as regiões do Estado, justamente para levar esse tipo de ferramenta e tentar desmistificá-la um pouco, né? Dizer, olha, isso é uma novidade, mas não é assim também nenhum bicho de 7 cabeças. Nós vamos conseguir resolver essa questão. Então nós desenvolvemos essa ferramenta pensando em quem? Pensando nas partes, no público externo, partes, advogados, procuradores, e no nosso público interno, que são juízes, secretaria de vara, assistentes de audiência, que vão comandar esses atos. O trabalho da parte dos advogados, testemunhas, será qual? Adentrar a essa sala de audiência. Ali eles serão conduzidos para lá ou para cá, de acordo que possa haver comunicação entre eles ou não, possa ouvir o depoimento, exatamente como ocorria nas antigas salas de audiência. Ali terá um visor, onde terá identificado, respectivamente, os processos, né? A audiência já realizada, a audiência em andamento e a audiência já encerrada, ou seja, a parte terá ali a informação para não ficar perdida. Da mesma forma, a testemunha, a assistente de audiência, o juiz vai comandar, agora entra essa testemunha na sala, né, na sala telepresencial, agora a outra testemunha está dispensada, pode se desligar, através daquele link que será encaminhado para o advogado, será encaminhado para as testemunhas de acordo com as audiências que vão sendo realizadas. É óbvio que esse é um mundo novo. É esse justamente o desafio. Para as audiências iniciais e audiências de conciliação, eu tenho dito que o SEJUS, que com certeza nunca mais será o mesmo, porque com esses instrumentos de aproximação, o que nós temos? Nós temos uma pessoa que está lá em São Miguel do Oeste, que participa da audiência aqui sem nenhum problema. Tá? Não teremos mais aquele formato, com certeza, de SEJUS. O desafio, porém, está na audiência de instrução telepresencial. E aí, obviamente, tem que contar o quê? Tem que contar com a cooperação, com a lealdade, com a boa vontade, né, de todos que participam desta empreitada. Seja advogados, seja partes, testemunhas, seja os próprios juízes, assistentes de audiência, que terão, que eu acredito que o desafio maior será propriamente dos assistentes de audiência, né? Que já sofriam ali digitando. Eu confesso que passamos alguns anos estudando uma forma de estabelecer um sistema de degravação, não conseguimos, os instrumentos que possuíamos não nos davam essa segurança, os experimentos que fizemos não foram felizes, e hoje nós praticamente abolimos, porque a nossa intenção na audiência de instrução telepresencial, fazer, aí sim, a gravação desses depoimentos que serão, né,
depoimento das partes e testemunhas, que serão depois remetidos ao PJE Mídias e que ficará lá ao acesso dos advogados daqueles interessados. É óbvio que vai ter que ter um cadastramento para poder entrar lá e acessar todos todo esse material. Aí se discute muito, não, mas e a testemunha, como que vai ser, porque ela pode ser orientada. Bom, primeiro que nós temos que partir da boa-fé. Eu não posso imaginar que o advogado esteja pensando que o colega estará agindo de má-fé. Nós temos que partir do princípio da boa-fé. Assim, o juiz também tem que imaginar que ali estamos todos para a realização do ato, e a testemunha que ali estará devidamente comprometida, estará submetida às mesmas penas da lei que já tinha anteriormente. Ela estará devidamente compromissada e poderá responder a processo crime se faltar com essa lealdade na produção da prova. A questão é, tá, mas e se eu não tenho condições, e se caia o link? Coisas que podem ocorrer, obviamente. Se não tem condições, essa audiência não irá ocorrer. Essa audiência não irá ocorrer por falta de condições técnicas. E isso nós editamos, então, para regulamentar essa matéria, a portaria CR 01/2020, já com algumas modificações de aperfeiçoamento, justamente dizendo isso, olha, se não tiver condições técnicas, esse ato não pode ser realizado. Claro, nós temos que preservar o contraditório e a ampla defesa. Nós estamos aqui para continuar a nossa vida jurisdicional, mas não podemos impor com isso um cerceamento de defesa às partes, aos interessados. Mas esses são problemas que certamente acontecerão, mas serão resolvidos ao longo do tempo. Estão surgindo muitas ideias, nós temos um pessoal muito bom trabalhando nisso. Hoje em dia, já a parte, quando clica, já entra diretamente lá na sala, não tem mais que normalmente teria que ter a aceitação, né, de alguém ali, não. Hoje, já quando ela clica no link, ela vai dar diretamente na sala de audiência ou na sala de espera, dependendo conforme estiver programado ali a situação. Então, nossos técnicos aí e mesmo diretores de secretaria contribuíram muito nessa questão para desenvolver plugins, né, que possibilitam esses acessos, possibilitam desligar o microfone, ligar quando for a oportunidade. Até essa era uma das reclamações dos advogados, com uma certa razão. Sim, mas eu não vou poder falar, não sei o que, vão desligar o meu microfone. Claro, quem está participando desse tipo de reuniões com 10, 15 pessoas sabe muito bem que se não desligar, ele dá interferência, todo mundo não pode falar ao mesmo tempo. Como na sala de audiência, se todo mundo começar a falar ao mesmo tempo, ninguém vai conseguir se entender. Mas a parte pode acionar o microfone, ela faz o acionamento do microfone, e aí faz a sua interferência, desliga o microfone. Se esquecer eventualmente de desligar, aí o secretário de audiência, o juiz, tem a condição de fazer esse desligamento, mas é normal, como se fosse pedir a palavra no mundo que nós sempre tivemos. Então, uma vez gravada essa audiência, ela é remetida lá para o PJE Mídias, onde ficará depositada. Nós temos alguns planos de não funcionar exatamente lá no segundo momento, se estender muito, se essa situação se estender por muito tempo, mas isso aí são questões técnicas, num primeiro momento, todas resolvidas. Uma coisa que se pergunta muito, mas qual o local? Qual o local que a testemunha, não vou levar para o meu escritório, o advogado diz, eu não vou levar para o meu escritório a parte, a testemunha, porque aí sou eu que estou correndo risco. Diz isso com toda a razão. E nem é isso que nós queremos. Queremos transformar, mudar o possível local, um potencial local de contaminação da sala de audiência para o escritório do advogado, em absoluto. O que nós queremos e dizemos é o seguinte, a testemunha, a parte, o preposto,
o autor pode ser ouvido aonde ele estiver, contanto que ele esteja ali à disposição para prestar o seu testemunho, prestar o seu depoimento. E aqui, até antes, voltando um pouquinho, eu vejo uma certa resistência, de certa forma gratuita, na medida em que ainda nessa reunião que eu tive essa semana, alguém lá me dizia, das lideranças da OAB aí, da advocacia, dizia exatamente isso: olha, nós temos, segundo o relato da pessoa, e não me pediu sigilo, acho que dá para falar aqui, nós temos 4.000 pedidos de advogados de uma forma de auxílio emergencial. Temos 4.000 pedidos de advogados de auxílio emergencial. E aí eu dizia para o colega aqui que levantava essa questão, eu digo, mas essa é justamente a questão que nós temos que enfrentar. Nós temos que dar continuidade à nossa vida justamente em resposta a essas pessoas que não têm condição de dar continuidade ao seu escritório, pequenos escritórios, nesse momento de tantas incertezas. É claro que aquele escritório já com muitos anos, com uma carteira, né, e até brinquei com ele, eu sei exatamente o que é uma carteira de advocacia, porque eu fui advogado. Né? Então, aquele que já tem uma carteira de advocacia, cujas agências bancárias continuam funcionando e nós desenvolvemos um sistema para poder possibilitar pagamentos e levantamento de valores, transferências diretas, esses com certeza não sofrerão tanto impacto, mas aqueles outros, aqueles 4.000 que estão ali solicitando, claro que eles precisam da nossa atenção nesse momento. Então, eu lembro que hoje ainda ali, a respeito de alguns fatos interessantes em outros regionais, a respeito dessas audiências telepresenciais. E aí eu pedi para o meu amigo lá, o meu amigo Nicanor, lá do Mato Grosso, a permissão para citá-lo aqui, citar o seu tribunal aqui na nossa live, para fazer um comparativo. Porque nós sempre dissemos aqui no Sul, não, nós somos do Sul, até uma época queria separar, porque não sei o quê, né? Não vamos entrar nesse aspecto político, obviamente, né? Mas dizendo que nós éramos um país diferenciado, à frente, não sei o quê. O Nicanor, hoje, me relatava lá, a respeito de uma audiência em Alta Floresta. Alta Floresta, município de Alta Floresta. Eu até fui ver, município de Alta Floresta, que eu conheço assim de nome, mas não conheço o Mato Grosso. Aliás, agora era para eu estar pescando no Mato Grosso, se não fosse a pandemia. Né? Tive que adiar, né? Mas faz parte da nossa função. E aí ele me dizia que lá em Alta Floresta, que é uma cidade, pelo que eu vi, com pouco mais de 50.000 habitantes, a 700 quilômetros de Cuiabá, né? Se realizou há poucos dias aí uma audiência onde foi ouvido foram ouvidas as partes, foi ouvido o preposto, foi ouvido o autor, inclusive com a presença de tradutor em Libras. O autor era trabalhador no frigorífico, mudo, participou da audiência, inclusive com o tradutor. Então, eu fiquei pensando, tem uma outra situação que ele me relatou também depois, eu falei, posso usar o teu exemplo na minha live hoje, coisa e tal? Ele falou, não, pode, fique à vontade, coisa e tal. Então, desde logo agradeço. E depois ele me citou um outro exemplo também, me relatou, de um caminhoneiro que fez uma audiência e estava a não sei quantos quilômetros lá no mesmo estado. Aliás, ele estava no Suriname, em outro país, né, divisa do Pará lá com... e 1.000 não sei quantos quilômetros dali de onde eles estavam, e ele fez uma audiência, o caminhoneiro participou de uma audiência, parou o caminhão e participou de uma audiência, está relatado lá na página do Tribunal
do Mato Grosso. Né? Então, aí eu fico perguntando, mas por que isso não pode acontecer aqui? O que os nossos amigos, nossos colegas lá do Mato Grosso têm que nós não temos? No que nós estamos falhando? Né? Eu fiquei pensando comigo, eu digo, olha, eu imagino que o que eles têm mais que a gente, possivelmente seja boa vontade de realizar esses atos. Saber que a vida não pode parar, que a vida tem que continuar e buscar a realização desses atos, porque é possível. Haverá aquela situação em que não dá para continuar. E aí tem que adiar. O próprio provimento que nós estabelecemos, o CR01, eu acho que no artigo 8º, se eu não me falha a memória aqui, ele diz exatamente isso. Diz que não havendo condições técnicas, óbvio que tem que adiar. Como adiaria na audiência tradicional, na audiência presencial? Quantas vezes nós adiamos a audiência porque houve um problema emergencial ali, de última hora, a testemunha não veio, ou isso e aquilo, e isso tem que ser encarado. Agora, o que eu não pode, ou pelo menos eu não vejo como aceitar, é tão boa vontade lá dos colegas de outros tribunais, e um exemplo que eu tive semana passada de uma multinacional que, pelo que me parece, tem 5 mil empregados no Brasil, em que dizia que não tinha condições de disponibilizar uma sala e um computador para o preposto ser ouvido, participar da audiência. Quer dizer, aí não é possível, né? Aí, me desculpe, mas é má vontade dessa empresa que, como eu disse, tem 5 mil trabalhadores. Doutora Maria, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor rapidinho. Pode perguntar. Não, existe hoje alguma discussão dentro do TRT-12 de uma disponibilização de salas nesse sentido? Centros de apoio para pessoas que não têm acesso à internet, pessoas que não têm um acesso digital, às vezes não têm um smartphone ou até um laptop, um computador disponível com essa tecnologia? Já existe algum aceno nesse sentido? Olha, na verdade, nós não temos ainda porque não foi possibilitada nada presencial. Mas a resolução 322 do CNJ, para quem está acompanhando, sabe que ela possibilita a chamada audiência mista. A partir daí, obviamente que as audiências terão que ser mais espaçadas, como a própria audiência telepresencial, que os nossos juízes estão aprendendo a fazer também, né? Isso já é uma possibilidade real. Ou seja, eu imagino que aqui é uma especulação, mera especulação, né? Eu imagino que a partir do mês de agosto já seja possível se pensar alguma coisa nesse sentido. Ou seja, se a pessoa não tiver condições, eventualmente, de ir até o fórum, mas nós não podemos ter aglomeração lá também, né? E nós conhecemos aqui em Florianópolis em que as salas de audiência estão situadas todas no mesmo pavimento. Então nós temos que espaçar, fazer audiências, mas enfim, onde seria possível essa realização de audiência. Então nós pessoal de apoio, terceirizados, limpeza, tudo mais. Então, imagino que a partir do mês de agosto a gente vai começar a pensar num sistema misto, que se chama. Ou seja, algumas partes à distância, outras partes presencial. Né? Teria mais alguma colocação a respeito ou posso... Não, pode continuar. Posso continuar falando. Então, o que nós temos? Nós temos, às vezes, a classe da advocacia reclamando, o juiz não pediu, o juiz não adiou, coisa e tal. E nesse caso, inclusive, que eu citei, por isso que eu sei, houve um pedido, uma reclamação correcional, um pedido de correção, né? E eu
fui examinar e aí me deparei com essa situação, né? Bom, primeiro, a audiência, o ato de audiência, sim, é um ato do juiz ali, das partes, e que ele é dirimido naquele momento. A audiência não é somente para oitiva de testemunhas. A audiência, tal qual sempre foi, começa com a proposta de conciliação, né? Aí eu digo, não, tem uma testemunha que não pode comparecer. Mas, a rigor, eu não sei, sequer sei se, de fato, essa testemunha necessita ser ouvida. Por quê? Primeiro, eu tenho a possibilidade de conciliação. Eu posso resolver o processo da conciliação. Perfeitamente. Posso ter a confissão das partes. Posso ter a confissão do autor. Posso ter a confissão do réu. Onde eu não terei mais necessidade de testemunhas. Além do que, outros elementos dos autos, pode ser que eu faça a oitiva de 2 testemunhas e não precise daquela terceira, né? Ou se o ônus da prova for, se o ônus da prova for do autor, o réu às vezes quer produzir testemunha por precaução, quer dizer, não temos essa necessidade. Então é uma questão muito difícil de você dizer previamente, simplesmente, olha, a audiência não pode ocorrer por falta de condições. Talvez uma testemunha não tenha condição, mas dizer que uma multinacional não tem condições, ou mesmo que o advogado do autor não tenha um celular para participar da audiência, é muito difícil, né? Eu até, outro dia, eu relatava, em 2018, eu fiz lá uma incursão pela África do Sul. E eu tenho essa foto, um dia eu vou te mostrar, Rodrigo. Eu tenho essa foto, eu tirei essa foto discretamente assim, porque eu estava lá numa montanha daquelas, ó, montanhas lá da África, uma habitante típica da região, com uma roupa típica, um celular na mão, conversando com a outra, e o outro celular no chão, assim. Eu fiz um foco onde eu peguei todos. Digo, isso em 2018, nós estamos em 2020. Digo, será que nós estamos tão atrasados aqui na região sul, que nós sempre era uma região desenvolvida? Uma audiência telepresencial, eu, de fato, quero crer de boa vontade, de querer realmente, nós conseguimos fazer essas audiências e até tornar a nossa quarentena um pouco mais leve, né? Porque se as coisas não acontecem, parece que o mundo parou e eu não sei, o restante talvez, mas eu com certeza vou ficando entediado e esse é o sentimento que eu sinto, o sentimento geral. Sentimento de quem eu converso no dia a dia, né, com os nossos colegas, com os juízes, com advogados e tudo mais, que eu procuro conversar, é o sentimento que eu sinto, aquele sentimento de frustração, que a gente não pode fazer as coisas, que tem que ficar recluso, e tem que ficar, né? Nós sabemos que a pandemia é uma realidade, não há como negar esse tipo de verdade, né? Então, o que eu tenho feito e tenho buscado sempre fazer o apelo é dizer, olha, vamos todos juntos trabalhar para que as coisas venham a acontecer. Esse mundo da telemática aí veio para ficar, né? Ainda há pouco um procurador me procurou dizendo que o perito marcou a perícia para fazer na semana que vem, segunda, terça-feira, e aí me consultando, assim, informalmente, eu digo, olha, essa questão está lá regulada na nossa portaria 98, artigo 38, dizendo o seguinte, olha, é o perito que vai avaliar se tem condições ou não tem condições, é um trabalho técnico, se ele tem condições ou não tem condições de desenvolver pelos meios que dispõe, né, os meios midiáticos que dispõe. Então, essa é a mesma realidade da nossa audiência telepresencial. Nós vamos desenvolvê-la ou não, de acordo com a nossa realidade. Mas se não tiver condições, não vai se realizar. Muito bem. Outra
outro ponto até que o pessoal confunde muito, eu vejo assim que há um certo burburinho, né? Se não tiver condições realmente de prosseguir o processo, e as partes assim entenderem, eles podem pedir a suspensão do processo. Até 6 meses é possível plenamente pedir a suspensão do processo. Se está se sentindo assim, tão ferido, né, e entendendo que pode, de fato, sofrer com essa nova modalidade, aí requer o pedido conjunto, o CPC permite, né, e por 6 meses poderá então o processo ficar suspenso. O que não é plausível é que nós fiquemos simplesmente vendo as coisas acontecer. E esse nunca foi, com todo o respeito, nunca foi o perfil do juiz do trabalho, o perfil do judiciário trabalhista. Nós sempre fomos inovadores, buscando soluções, né? Às vezes até surpreendendo. Para você ter uma ideia, o primeiro computador que nós temos notícia em sala de audiência ocorreu no município de Lages, então com o juiz, o desembargador Chedid, hoje aposentado, né, onde ele relata grandes histórias, inclusive insurgência das partes, aquela resistência natural, exatamente como nós temos hoje. Né? Exatamente como ocorreu também com o próprio Provi, que nós tivemos aqui, Joinville teve o Provi, aqui nós tivemos o Provi também, que era um sistema bastante interessante, mas o Provi o que era? Era um grande PDF, era um outro conceito, muito diferente do PJE. Depois, quando veio o PJE, com seus problemas, certamente, houve muita resistência, principalmente nesses lugares. Eu até brincava que eu tinha que desviar Joinville, quando eu ia para o Paraná, que eu sou paranaense, né? Eu tinha que desviar Joinville, passar por fora, porque o pessoal queria brigar comigo lá, e que eu não tinha culpa, né? Que problemas sempre acontecem em termos de mídia. Mas exatamente a mesma resistência. E eu lembro que na época eu dava aula numa faculdade aqui em Florianópolis, e eu debatia muito essa questão com os alunos. Né? Eles diziam, mas professor, o PJE é inviável, não sei o que, isso e aquilo. Claro, apontavam os possíveis defeitos, pagavam pelo que tinha e pelo que não tinha. Né? Uhum. Mas eu dizia exatamente para eles, calma gente, nós temos que voltar a conversar sobre isso daqui, sei lá, 5, 6 anos, né? Quando a gente puder fazer de fato um juízo de valor. Porque quando nós estamos envolvidos na questão momentânea, é muito difícil de você fazer uma avaliação. Então, vamos dar uma chance para a audiência telepresencial aí. Eu mesmo estou fazendo correção telepresencial. Semana que já fiz em Rio do Sul, reunião com advogados, reunião com juízes, né? Ata toda feita telepresencial. Claro que não é a mesma coisa, mas é o que temos. Né? Uhum. Já fiz em Timbó, foi a primeira. Vou fazer semana que vem em Tubarão, em Bituba, em Dayal, na próxima semana. Né? Então, é viável. É diferente do que nós estamos acostumados a fazer. Né? É diferente do que nós estamos acostumados a fazer. Mas paciência, é o que temos no momento e eu acho que é um mundo que veio efetivamente para ficar. Mas eu me coloco à disposição, eu não sei se está tendo muita pergunta aí, se você tem outras perguntas, e fico à disposição para responder, porque eu estou vendo aqui no meu outro computador, na verdade eu estou com 2 computadores aqui, e eu justamente estava tentando entrar na live, por isso demorou um pouco, pelo computador. Daí que alguém me disse que não era possível. Porque outro dia eu participei de uma live da Ejude, e aí eu não sei qual é o perfil exatamente, mas lá eu participei pelo computador. Né? Então eu imaginei que hoje eu faria no mesmo sistema, e acabei que aí me atrapalhei um pouco. É até esse telefone aqui que nós estamos conversando, nem é meu, é do meu filho. O meu eu não sei por que não aceitou.
Ele ficou chateado comigo que eu troquei ele pelo computador e daí não quis entrar na live. E vai deixar o doutor Edicel uma hora sem telefone agora. Exato. Não, mas ele se viram, ele se viram. A esposa, a namorada, a noiva, né, tá aqui junto. Né? Então, ele Tá tudo com certo. certeza não vai precisar de telefone nesse momento, ainda mais no Dia dos Namorados. Né? Às vezes é melhor não ter, nem ter telefone muito por perto para ficar mais à vontade. Né? Mas é isso, eu me coloco. Sim, sim. Não, e a gente está finalizando já são quase 8 horas. E, é por isso bom, até que eu vi ali que são 19h55 ali no meu. Não, eu, na verdade, queria fazer alguns comentários bem breves. E, evidentemente, a minha posição aqui tem que ser mais neutra, né? E sim, até claro. porque a advocacia catarinense tem posições muito divididas em relação a isso. Eu sei disso, eu sei. Eu particularmente, entendo que essa é uma realidade irreversível. A pandemia ela está acelerando alguns processos, mas, assim, evidentemente que a tecnologia digital, ela veio para ficar, ela não vai retroagir. Eu acabo tendo muitos processos, tenho muitos processos pessoalmente na Justiça Federal, no TRF da 4ª Região também, e eu vejo que no TRF da 4ª Região a implantação tem tido muito sucesso. Hoje, bom, faz algum tempo que eu não faço audiência em outra cidade, né? A gente acaba tendo um centro ali na Justiça Federal de Santa Catarina, uma sala de audiências virtuais e tem funcionado muito bem. Evidentemente, a gente sabe que a Justiça do Trabalho tem as suas peculiaridades em virtude da primazia da realidade do fato, mas eu creio que são realidades que a gente vai estar se habituando e a gente vai estar encontrando respostas em meio a esse processo. Eu queria dar um exemplo interessante. Bom, eu também sou professor, né? E o doutor Amarildo sabe, e a gente estava no grupo de professores aí. Como é que a gente vai fazer a avaliação nesse período, né? Porque a gente não queria fazer só trabalho e tal, até para poder, de fato, fiscalizar o que o pessoal estudou. E aí eu implantei metodologia de prova oral via Zoom. Então, eu fazia uma salinha virtual com 4 alunos e tal, 3 perguntas. E aí é interessante, bem indo ao encontro da questão, né? Será que o advogado consegue influenciar a testemunha em meio ao depoimento? E bom, uma coisa, evidentemente, a gente sabe que é possível, hoje é possível, que haja algum tipo de influência antes da audiência, né? Talvez isso a preocupação de alguns advogados que isso aconteça durante. E é interessante que dentro do Zoom, eles poderiam estar com cola, poderiam estar conversando um com o outro no grupo de WhatsApp, mas era muito fácil perceber quem tinha estudado e quem não tinha, e quem estava lendo e quem estava falando comigo de forma espontânea. Então, eu acho que esse tato humano do juiz, que já tem uma sensibilidade muito grande para isso, vai só se aguçar nesse sentido, né? Vai se tornar mais apurado. Eu vejo, é muito fácil perceber, de fato, quem estava lendo, quem estava, de fato, usando uma colinha e quem estava falando com naturalidade, né? Nesse tipo de expediente. Aliás, aqui a gente já percebe, né? Quando eu percebi, doutora Marilda, quando eles não estavam olhando para a câmera e olhando para os lados ou para baixo, que eles estavam lendo. Então, assim, é interessante como eu tenho certeza que a gente vai estar se adaptando e de fato, assim, os juízes também vão com certeza ter uma aptidão, né? Um faro cada vez mais apurado para esse tipo de situação. Eu acredito, inclusive, que em termos de tribunal, de segundo grau, a qualidade da prova vai melhorar. Por quê? O que nós tínhamos até então? Nós tínhamos uma ata transcrita com a sensação que o juiz teve lá no primeiro grau, né? Mas não tínhamos a percepção exata do que tinha ocorrido na sala de audiência. Hoje, com essa nova realidade, nós teremos uma situação diferenciada. Então eu vou estar podendo, como estou podendo olhar para ti aqui agora, nesse exato momento, perceber exatamente as reações. É isso que você falou. Eu vou saber exatamente quem estudou e quem não estudou. Né? Porque eu estou vendo, eu não estou lendo uma história que alguém está me contando, por melhor que essa história possa ser relatada dentro de um papel. É a minha percepção como juiz revisor de segundo grau. Então, eu acho que inclusive, a prova vai melhorar no segundo e no primeiro grau também, porque o juiz ali, ele vai depois examinar.
poder rever aquele momento exatamente como ele ocorreu, né? E não como foi transcrito para o papel dentro de uma realidade contada. Mas já se diz há muito, né, que quem conta um conto aumenta um ponto. E assim vai, né? Aquele correio, que tinha aquela brincadeirinha do correio, que passando de um por um, uma notícia aqui, chegava lá completamente distorcida. Então, passar isso para o papel. E um terceiro, que até então não tinha nenhum contato com aquele fato em si, fazer a leitura posteriormente pura e simples, quer dizer, a tendência é que a prova melhore no primeiro e no segundo grau, com certeza, que aquelas questões que eventualmente faltariam com a verdade, hoje vai ser muito mais fácil a percepção. E com relação à prova oral, e voltando para matar a saudade dos meus tempos de professora, é que eu me afastaram da sala de aula, né? Mas eu sempre disse o seguinte, algumas vezes eu fiz prova oral, e eu ficava assim assustado, porque nós passamos 5 anos na academia, na escola, e não fazemos prova oral. Nós aprendemos tudo